Após a proclamação do resultado das urnas nas eleições de 22, senhor ministro relator, houve notórias convocações populares em redes sociais de um levante contra o estado de intervenção militar, medidas de exceção, isso deu lugar a fechamento de rodovias em diversos pontos do país, a instalação de acampamentos de pessoas clamando por intervenção militar, quer dizer, golpe de Estado, e às portas das unidades militares. Eu gostaria de saber do senhor Bolsonaro como ele viu esse cenário, por que ele não desmobilizou imediatamente essas ações que questionavam os resultados das urnas, postulando providências contrárias à normalidade constitucional. Por favor. Senhor procurador, desculpa aí. Tão logo as eleições se acabaram, começou-se um movimento muito forte pelo Brasil. E o mais forte foi dos caminhoneiros. Se eu não me engano, dia 1º de novembro ou dia 2, eu fiz um vídeo pedindo, então, que eles desobstruíssem as vias. Se eu não me engano, nós tínhamos perto de 1.000 pontos de estrangulamento. A própria PRF sozinha não podia desmobilizar. Se eu almejasse o caos no Brasil, é só ficar quieto. No governo Temer, teve uma paralisação de alguns dias e o reflexo da economia foram danosos para todos nós. E nesse meu vídeo, a gente vai anexar o processo, que eu pedi aos caminhoneiros para desobstruir as vias, porque esse não é a nossa maneira de ser. Nós não somos como o outro lado, que não mede consequências para atingir o seu objetivo. Então, nós trabalhamos sim para que isso fosse desmobilizado. Dia 1º de novembro, inclusive, coisa rara, né? Eu fiz uma leitura com toda a imprensa na minha frente, porque eu sempre fui de falar de improviso. Então, dia 1º de novembro, com toda a imprensa na alvorada, vou ler só um primeiro parágrafo aqui. O que eu falei? As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. Então, foi o primeiro pronunciamento meu, tão logo após as eleições. E eu comecei esse pronunciamento com vocês vão sentir saudade de mim. Só sem saudade de alguém quando alguém vai embora. Eu já dei o sinal que estava indo embora, logo dia 1º, não tinha mais nada o que fazer. Esse foi um sinal claríssimo que eu dei. Também aproveitando, talvez Vossa Excelência pergunte, né? Mas eu responderia no momento final. A transição começou no primeiro dia útil. Nós nomeamos o Ciro Nogueira, senador, para ser o homem nosso para fazer aí a transição. Do lado de lá, eu acho que foi dia 5, por aí, eu publiquei o nome de Geraldo Alckmin como o homem que ia responsável pela transição do outro lado. Uma transição pacífica, ninguém teve nenhum problema. Me procurou o ministro José Múcio, acho que ele está um pouco inibido, né? Queria maior flexibilidade, maior ação junto aos comandantes militares. Liguei, deve ter sido para o ministro da Defesa, e tudo foi disponibilizado para eles. Logo depois também, em dezembro, o ministro Zé Múcio foi lá no Alvorada falar comigo e pediu que eu nomeasse os comandantes indicados pelo presidente Lula, eleito. E nós indicamos 2 comandantes, atendemos. Então, o presidente Lula, em 2 comandantes nomeados no meu governo para atender ao governo dele. Ou seja, e mais ainda, dia 30 de dezembro, o dia que eu fui para os Estados Unidos, eu fiz uma live. Tá? Nós não queremos o confronto nem estímulo. Ninguém vai partir para o confronto. É a pior maneira de tentar resolver o assunto. E complemento, termino. Não vamos achar que o mundo vai acabar no dia 1º de janeiro. Vamos para o tudo ou nada? Não, não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis e a Constituição. Está na minha live. Eu pacifiquei o máximo que pude ao longo dos 2 meses de transição. Não houve ida para confronto, não houve estímulo da minha parte a fazer nada de errado. Obviamente, perdi a eleição, não convoquei ninguém para fazer protesto, fazer qualquer coisa
ilegal ou até mesmo legal. Eu simplesmente fiquei recluso lá no Palácio da Alvorada, esperando, né? Que não parece que não chegava nunca esse dia para eu cuidar da minha vida. E resolvi partir para os Estados Unidos e deixar aqui o Brasil na mão do vice por um dia. E daí, como aconteceu, o presidente eleito assumiu e começou a tocar o Brasil.